Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre um soneto de Álvares de Azevedo que tem como primeiro verso: já da morte o pallor me cobre o rosto. Álvares de Azevedo, que é o principal nome da segunda geração do romantismo brasileiro na poesia, conhecida como geração mal do século ou ultrarromântica. Nessa geração, o romantismo se dá de forma exagerada. E algumas características se destacam, como o sentimentalismo, o subjetivismo, o escapismo, a morte como libertação para as dores existenciais, a angústia, a melancolia, o pessimismo. E o poema trata sobre essa melancolia do sujeito lírico. Já da morte o pallor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Surda a agonia, o coração fenece e devora o meu ser mortal desgosto. Vejam que desde a primeira estrofe deste soneto, percebemos que o sujeito lírico está passando por um momento de intenso sofrimento, né? Alguns substantivos abstratos sugerem esse sofrimento, como o substantivo desgosto, substantivo agonia. Eles trazem adjuntos adnominais para auxiliar nessa intensificação aqui do sofrimento, para mostrar o quão intenso é esse sofrimento do sujeito lírico. Temos aqui surda agonia, mortal desgosto. O sujeito lírico, desde a primeira estrofe, se aproxima mais da morte do que da vida. Ele tem o rosto pálido, sem expressão, como podemos observar nos dois primeiros versos: já da morte o pallor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Sabemos até aqui que o sujeito lírico está vivendo um momento de sofrimento intenso, de desgosto mortal. Na segunda estrofe: do leito embalde no macio encosto, tenta o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. A mágoa aqui, substantivo abstrato, nos mostrando como está esse sujeito lírico que, embora tenha um encosto macio para dormir, não consegue nem reter o sono. Temos alguém aqui que está sofrendo, não consegue descansar, embora esteja cansado, não consegue dormir. Mas até aqui nós não sabemos qual é o motivo dessa mágoa, qual é o motivo desse desgosto mortal. Essa ideia vai ficar clara na próxima estrofe. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Vejam que esse poema ele é rico em hipérbatos, ele é rico em inversões. E aqui nós sabemos o que acontece com o sujeito lírico. Ele perdeu a mulher amada. Essa ideia está bem clara porque o primeiro verso da terceira estrofe começa com o adeus e depois o teu adeus. E ele não sabe como lidar com essa melancolia causada pela separação, da mulher amada. Ele não sabe como viver sem ela. Ele diz, fazem que insano do viver, ele perde totalmente a razão. Fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Aqui nós temos uma metáfora, ele tem os olhos na escuridade. Esses olhos na escuridade sugerem o estado de espírito sofrido, melancólico, vazio. E agora na última estrofe do soneto, que nós já sabemos o motivo do sofrimento do sujeito lírico, nós já sabemos qual é a causa do seu mortal desgosto, da sua agonia, qual é a causa da sua insônia, por que ele se priva de viver, nós já sabemos que foi a separação da mulher amada. Então, na última estrofe, ele usa os verbos no modo imperativo para suplicar, para que ela volte os seus olhos para ele. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Ele viveu pelos olhos dela. Aquele que viveu pelos olhos da amada está morrendo. Essa ideia está clara no final do soneto, quando ele nos diz, volve ao amante, que é ele, o sujeito lírico, os olhos por piedade,
Olhos por quem viveu, quem já não vive. Ele viveu, o amante viveu pelos olhos dela, mas ele já não vive, é como se ele estivesse morto. E aqui nós temos uma hipérbole fechando o soneto, uma hipérbole que caracteriza esse sentimentalismo exagerado que é característica da segunda geração do romantismo, esse estado de melancolia intenso porque passa o sujeito lírico. Obrigada por assistir até o final, aguardo vocês no próximo vídeo.